Olá, participantes, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos apresentar o cenário macroeconômico de julho, bem como os resultados do mês de julho de 2023. Na parte de cenário, nós gostamos de iniciar aqui com a parte global, né? Eh, Nós colocamos aqui um texto, vai ficar disponível no vídeo para vocês assistirem e lerem, né? Mas vou passar bem rápido. No caso dos Estados Unidos, nós já observamos um otimismo, né, com a queda da inflação e os resultados que surpreenderam o mercado. A Europa, ela elevou a taxa de juros para 3,75, né? Em contramão, o que a gente vai ver mais na frente do Brasil, que reduziu a taxa de juros. E a China, ela vem desacelerando aí no segundo trimestre. Ela teve um primeiro trimestre muito bom, esse segundo trimestre nem tanto. No Brasil, como eu falei, o Banco Central, né, através do Copom, reduziu a taxa de juros de 13,75 para 13,25. No vídeo anterior, nós até comentamos isso, que poderia reduzir a taxa de juros. A reunião foi no dia 2 de agosto e realmente concretizou essa redução. Então, caiu meio ponto, né, 0,50 aí, base points. A inflação, ela veio positiva, 0,12, mas veio bem baixa, né, do que a expectativa de mercado. Isso é um fator positivo também, porque isso influencia em mais redução nas próximas reuniões do Copom, da taxa de juros, que é a taxa Selic. E no cenário fiscal ele permanece incerto ainda, né, algumas críticas aí em excesso, mas os dados oficiais vêm apresentando aí uma direção positiva. Ainda no cenário global, aqui eu apresento a inflação dos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Então, a gente observa que a inflação ela já vem reduzindo, né? Está chegando aqui próximo de 3%. Então, é, é positivo também que os Estados Unidos podem iniciar o corte da elevação da taxa de juros e mais para frente começar a reduzir a taxa de juros, assim como está acontecendo no Brasil. Outro dado importante que nós trazemos aqui é a taxa de desemprego dos Estados Unidos, né? Nós pegamos os Estados Unidos por ser a maior economia, né, do mundo, então nós pegamos os Estados Unidos como parâmetro. Então a gente observa que lá em 2020, no auge da pandemia, a taxa de desemprego estava muito alta, mas ela veio reduzindo e os últimos meses também, né, apresentou uma taxa de desemprego baixa. E para a inflação, de certo modo, é ruim, né? Porque acaba que o mercado ele fica mais aquecido, né? Como tem muito emprego, mais aquecido, e a inflação acaba subindo com isso. Mas está havendo um equilíbrio, né? Entre os empregos e a inflação, que a gente observou nos dois gráficos, ambos estão em queda. Já passando aqui para o Brasil, nós iniciamos aqui com o IPCA acumulado em 12 meses, que é a inflação oficial, né, do país, está em 3,99. No mês, como eu já falei anteriormente, ela veio 0,12 no mês de julho. E no acumulado, em 12 meses, né, tá 2,99. Então, o acumulado ele entrou dentro da meta, inclusive, de inflação, que é 3,25. O INPC, acumulado em 12 meses, está um pouco mais baixo que o IPCA, é 3,53. Lembrando que os nossos planos, eles têm como meta o INPC, né? O IPCA é a inflação oficial, mas os nossos planos utilizam como meta o INPC. O INPC veio negativo em julho, veio menos 0,09, e o acumulado aí em 12 meses, perdão, em 2023 foi 2,59. Esse é o acumulado em 2023, aqui em 12 meses. O IGPM em 12 meses está negativo, menos 7,71. No mês também foi negativo, menos 0,72. E o acumulado também negativo, acumulado do ano, menos 5,15. Aqui é a taxa Selic, a gente observa já uma queda aqui que foi a reunião de agosto, né? Então ele vinha em 13,75 aí desde o ano passado, né? Se manteve estável. Agora a gente observa a primeira queda. Provavelmente ocorrerão mais quedas nas próximas reuniões, ainda mais com a inflação vindo baixa, como ocorreu. Então, as próximas reuniões a próxima aqui em 20 de setembro, né? Deve ocorrer uma outra queda. No caso da taxa de câmbio, a cotação do dia 31/7 fechou em 4,74. Ele está nesse nível aqui de
abaixo de 5 já há um bom tempo, desde o início do ano praticamente, né. E aqui passando para os cenários, a rentabilidade dos principais benchmarks de renda fixa, né. No ano, os principais benchmarks de renda fixa todos estão positivos. Quais são os que mais influenciam os nossos planos? São os IMABs, IMAB 5+, que são os títulos, longos, títulos com mais de 5 anos. O IMAB, que é o geral, os títulos atrelados à inflação de forma geral. O IMAB 5, que são os títulos com menos de 5 anos, e o CDI, né, esses são os que mais impactam. No ano todos estão positivos, no mês também todos foram positivos aqui, todos perto de 1, né. O destaque positivo aqui foi para o CDI 1,07, né. O que foi menos positivo, né, foi uma B5+, que são os títulos longos aí com mais de 5 anos, mas ele foi 0,73. Falando de bolsa aqui, todos os índices de renda variável, eles foram positivos. Aqui os índices internacionais, o S&P 500 foi positivo, MSCI World foi positivo, índice de dividendos, Ibovespa, Small Caps e o IBRX 100 também foram positivos, isso aqui em julho. No ano também todos estão positivos, então a gente observa aqui que o ano para a renda variável está sendo um ano muito bom, né. A variação do mês da bolsa foi de 3,27, né, e fechou aí com 121.000 pontos. A perspectiva, né, esse aqui é um gráfico, uma tabela até do Banco do Brasil, a perspectiva, o preço-alvo, né, dado aí pelo Banco do Brasil é de 127.000 pontos, então ainda existe uma potencial valorização de 4,1%, levando em consideração o fechamento de julho, 31/7, que estava em 121.000 pontos para 127. Essa tabela aqui ela é importante porque ela mostra os últimos 10 anos de vários índices, né. A gente observa no mês aqui, por exemplo, que o Ibovespa, o IBX, né, que são índices de renda variável, eles se destacaram positivamente. No ano, né, os índices que mais estão se destacando no ano de 2023 é o S&P 500 e o IMAB. O IMAB são é um índice atrelado às NTN-Bs, que são os títulos atrelados à inflação. A nossa carteira possui bastante títulos atrelados ao IMAB. E no longo prazo, se a gente observar aqui, nos últimos 10 anos, o ouro a gente não tem em carteira, né, então eu vou pular, mas em segundo lugar fica o IMAB, que rendeu aí 206%, né, nos últimos 10 anos. Então, a gente observa que está no caminho certo, porque a nossa carteira é composta, a maioria dos títulos, atrelados ao IMAB. Aqui agora passando para os resultados, né. Os resultados de julho, todos os nossos planos, eles foram acima das metas, né. O destaque aqui para o Equatorial CD, que no perfil conservador, moderado e arrojado tiveram um retorno de 1,29, tanto no conservador quanto no moderado, o arrojado 1,57. O Equatorial CD Alagoas também teve uma rentabilidade, eh, a se destacar, de 1,37, assim como o CV Piauí. Por que que esses 5 planos aqui, na verdade esses 2 planos e esses 3 perfis se destacaram mais? Porque eles têm ativos marcados a mercado, e como o mercado ele está performando positivo, então ele se destaca mais que os demais. Por exemplo, os planos BDs, os ativos, eles são marcados na curva. Então, independente do cenário do mês, se ele foi positivo ou negativo, os ativos eles não têm muita influência. E como eles são marcados na curva, eles não têm muita variação. Então, por isso essa diferença aqui dos planos BDs, principalmente, dos nossos planos CDs. No ano de 2023 também todos os planos eles estão acima das metas, né. O destaque aqui para o CELPOP, CD arrojado, CD moderado e o CV Piauí, né, são os maiores retornos. Alguns ainda estão abaixo do CDI, essa linha aqui azul claro é o CDI, que no ano que está em 7,63, né, alguns ainda estão abaixo, mas a gente deve buscar isso aí no decorrer do ano. Aqui em 12 meses, 24 e 36 meses, né. Em 12 meses também todos os planos estão acima das suas metas. 24 e 36, alguns planos não estão acima de suas metas.
Pelo mesmo motivo que eu falei, anteriormente. Os planos CDs, como eles têm seus ativos marcados a mercado, o mercado há 24 meses atrás e há 36 meses atrás, eles estavam muito ruim. Teve questão de guerra da Ucrânia, eleições que trouxe volatilidade. Antes disso, teve a crise da Covid-19. Então, esses planos que possuem ativos marcados a mercado, eles ainda estão abaixo das suas metas. Mas a gente deve buscar, agora com vamos dizer, uma calmaria no mercado, a gente deve buscar aí esses resultados. Aqui é a rentabilidade por segmento, né? O Semar BD, como só tem 2 segmentos, renda fixa e empréstimo, então a renda fixa no mês foi 0,58, empréstimo 0,88. Equatorial BD já possui renda variável, então teve um destaque positivo aqui na renda variável. Celpop e Celpa-R também só tem renda fixa e empréstimo. Aqui o Equatorial CD moderado, né, possui vários segmentos, né, então aqui no segmento de renda fixa foi positivo, 1,05, renda variável 3,07, estruturado 1,22, imobiliário 1,11, empréstimo 0,83 e o exterior 1,75. E o CD arrojado, né, também todos foram positivos, todos os segmentos, a renda fixa 0,81, 3,07 para a renda variável, 1,22 para o estruturado e 1,75 para o exterior. E o conservador, 1,29, contra a meta aí de 0,91. Aqui os planos de Alagoas, né? Rentabilidade por segmento dos planos de Alagoas, o BD Alagoas, a renda fixa positiva, todos também foram positivos. O CD Equatorial CD Alagoas, também todos os segmentos foram positivos, e destaque aqui para a renda variável, 3,07. O BD Piauí também teve aqui no caso o imobiliário que foi negativo e o empréstimo também que foi negativo, mas os demais todos foram positivos. O CV Piauí, também todos os segmentos foram positivos. O destaque principal para todos os planos foi a renda variável, que rendeu 3,07, que trouxe retorno positivo para as carteiras. E aqui a atribuição de performance. O que que é atribuição de performance? É o que aquele segmento, no caso aqui a renda fixa, por exemplo, contribuiu para a performance do plano no ano. No caso dos planos BDs, como a maioria dos ativos é de renda fixa, a gente observa que o gráfico da renda fixa ele fica maior, porque obviamente a contribuição da renda fixa foi maior para esses segmentos, né? Quando a gente vai para o plano mais diversificado, como por exemplo aqui o CD Alagoas, a gente observa que já possui outros gráficos que também contribuíram, né, outros segmentos, na verdade, que também contribuíram para a rentabilidade do ano. No caso do Equatorial CD Alagoas, a principal contribuição foi da renda fixa, mas nós tivemos aqui a renda variável, estruturado e operação com participante também com rentabilidade importante. O CV Piauí da mesma forma, né? A gente teve uma participação importante aqui da renda variável com 2%, o estruturado um pouco menos, 0,43, mas a grande maioria foi na renda fixa. E quando passamos para os perfis, a gente consegue observar um pouco melhor isso. A principal contribuição, até por ser maioria da carteira, foi da renda fixa, né? Obviamente, no CD moderado, mas aqui o imobiliário também teve uma participação importante, a renda variável também teve uma participação importante, o estruturado, operação com participante exterior um pouco menos, mas também trouxeram retornos positivos para a carteira. No caso do arrojado, a principal o principal fator, né, que trouxe essa rentabilidade no ano foi a renda fixa também, mas a renda variável já se destacou um pouco mais aqui. 3,90% da rentabilidade do plano foi através da renda variável. Exterior e o mercado estruturado um pouco menos. Aí aqui, a alocação, né, por plano, não teve nenhuma modificação da alocação, então vou passar um pouco mais rápido aqui, é o mesmo a mesma do mês anterior. Então, Semar BD, Equatorial BD, basicamente tudo renda fixa. Celpop IR também, 98% renda fixa. Equatorial BD tem um pouquinho de renda variável, né? Mas a grande maioria também renda fixa. O CD Alagoas já tem um pouco mais de diversificação, né? 82% renda fixa, renda variável 7,53, estruturado 7,32 e operação com participante, que é o empréstimo, 2,65.
O Equatorial BD Piauí e o CV Piauí também possuem uma diversificação, mas não teve nenhuma alteração do mês passado para cá. O CD moderado e arrojado também não tiveram alteração. Esses a gente observa que são um pouco mais diversificados e possuem menos renda fixa, né? São perfis com um pouco mais de risco que os demais, né? O destaque aqui, o mais, vamos dizer, arrojado, né? Mais arriscado é o arrojado, que ele tem 29%, quase 30% aqui de bolsa, né? 29,26%. Tem também investimento estruturado, que são fundos multimercados, 8,24%, e investimento no exterior, 8,27%. Na renda fixa ainda é a maioria, 54,24%. E o conservador, 100% renda fixa, né? Por ser conservador. No mais seria isso. Esses foram os resultados aí do mês de julho. No mês que vem traremos aí também os resultados de agosto, consequentemente do ano como um todo. Eu agradeço a participação de vocês até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.